Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Essa é a nossa videoaula sobre equações logarítmicas. Assista essa videoaula e a próxima para você entender bem direitinho como resolver uma equação logarítmica. Vamos lá? Bom, inicialmente vamos falar um pouquinho sobre a definição, bem rapidinho. Log de b na base a, o b é quem? É o logaritmando e o a é a base. O logaritmando, que é o b, ele tem que ser maior que zero. Maior que zero quer dizer o quê? Tem que ser positivo. E a base, que é o a, ela também tem que ser o quê? Maior do que zero e diferente de 1. Bom, para que serve isso? Vamos ver? Vamos ver já numa questão como é que isso vai acontecer? Bora lá? Vamos ver essa questão aqui, ó. Determine o conjunto solução da equação log de 3x² menos x na base x é igual a 2. E ele quer o conjunto com solução, ou seja, ele quer os valores de x. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui as condições de existência. O que é a condição de existência? São essas duas, ó. O b, que é o quê? O logaritmando tem que ser maior do que zero, e a base, que é a, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, vou botar aqui, ó, condições de existência. Vou botar aqui, ó. Vou botar nesse lado direito, que já você vai entender por quê. Condições de existência. Condições de existência. Quais são as condições de existência aqui? Vamos ver? O logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, vou colocar aqui a primeira, ó. Quem é o logaritmando nessa questão? É isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó. 3x² menos x. Então, você bota aqui, ó. 3x² menos x tem que ser o quê? O logaritmando tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, vamos lá? Esse logaritmando tem que ser o quê? Maior do que zero. Tudo bem? Então, vou botar essa condição de existência 1, certo? Condição de existência 1. E a condição de existência 2, pessoal? É que a base, aqui, ó, a base, tá vendo? A base aqui é o a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, vou botar aqui, ó, quem é a base desse meu logaritmo? A base é x. Então, a condição 2 é que x tem que ser maior do que zero e x tem que ser o quê? Diferente de 1. Tudo bem? Essa é a minha segunda condição de existência. Isso aqui tem que acontecer. Tudo bem? Então, vou passar aqui uma régua só para separar a conta das condições de existência. Eu vou botar aqui, ó, só para separar. Tudo bem? Vou fazer agora esse logaritmo aqui, ó. Logaritmo de 3x² menos x na base x é igual a 2. Gente, como eu expliquei nas outras questões, como é que eu resolvo isso aqui? A base, ó, que é x, elevado ao resultado aqui, ó. Então, essa base elevado ao resultado é igual ao logaritmando, ó. Logaritmando é quanto? 3x² menos x. Então, esse elevado a esse é igual a esse, certo? Então, vamos escrever? Ó, vou escrever aqui, ó, o que eu acabei de dizer. X elevado a 2, x elevado a 2 é igual, então, base elevado ao resultado é igual ao logaritmando, que é quanto? 3x² menos x. Tudo bem? E agora? Agora eu vou resolver essa equação do segundo grau. Se vocês perceberem, eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo para ver o que acontece. Ó, vai ficar x² menos 3x², certo? Esse 3x veio para o outro lado da equação, menos 3. E esse menos x vem para o outro lado, mais x. Ó, mais x é igual a 0. Então, x² menos 3x² dá quanto? Menos 2x² mais x é igual a 0. Bom, pessoal, isso aqui virou o quê? Uma equação do segundo grau. Bom, tem várias formas de resolver a equação do segundo grau. Você pode fazer por Bhaskara, pelo método da incompleta. Eu vou fazer aqui pelo método da incompleta, porque é mais rápido. Eu vou até sugerir aqui para vocês, quem não sabe. Mas essa equação do segundo grau você resolve do jeito que você quiser, contanto que você encontre os valores corretos. Eu vou fazer pelo método da incompleta, que é como? Eu vou botar x aqui em evidência, certo? Resolvendo isso aqui, ó. Eu boto x em evidência, que é o que tem nos dois, certo? É o que tem em comum colocar em evidência. Então, coloquei em evidência quem? O x que tem aqui, tem aqui. Então, vai ficar menos 2x, certo? Mais
Se eu tirar o x aqui, só fica quem? 1, que é invisível aqui, ó. Tem um 1 aqui. Então fica quanto? Menos 2x. Tá vendo que era x ao quadrado? Ficou só x, porque 1 ficou aqui fora. E esse cara aqui, ó, só tem um x, vai ficar só o 1. Mais 1 é igual a 0. Se você ficou com dúvida nisso aqui que eu fiz, você não está com dúvida em logaritmo, certo? Você ficou com dúvida como resolver uma equação do segundo grau incompleta, que eu já sugeri nessa aula, tudo bem? Então vamos lá continuar. Como é que eu resolvo isso aqui? Para uma multiplicação dá 0, x vezes menos 2x mais 1 deu 0. Então, esse x aqui, ó, é 0, esse aqui é 0, ou isso aqui dá 0, ó, menos 2x mais 1 igual a 0. E aí eu resolvo, ó, menos 2x é igual a resolver essa equação do primeiro grau. Esse 1 passa para o outro lado, menos 1. Como os dois lados estão negativos, eu vou multiplicar por menos 1, certo? Então vai ficar como? Troca esse sinal, quando eu multiplico por menos 1, vai ficar 2x é igual a 1. E eu passo esses dois dividindo, né? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, x é igual a 1 sobre 2. Então, encontrei, teoricamente, né? Eu encontrei os meus valores do meu log. Deu quanto? X igual a 0 e 1 sobre 2. Quando eu encontro esses valores de x, a questão já acabou? Não, pessoal. Não quer dizer que a resposta é 0 e 1 sobre 2. Eu tenho que ver, ó, se dá certo na condição de existência. Eu tenho que testar se esses dois números, certo? Que eu encontrei, satisfazem as condições de existência, que são essas duas aqui, ó. Certo? Então, vamos lá? Vamos testar? Na primeira, bota aqui, ó, primeira. Na primeira condição de existência, eu digo o seguinte: 3x ao quadrado menos x tem que ser o quê? Maior do que 0. Então, vou substituir o primeiro x que eu achei, que foi 0, ó. E quando eu substituir aqui, ele tem que dar maior do que 0. Vamos ver? Vamos testar o 0 e o 1 sobre 2, certo? Vamos testar o 0 primeiro, ó. Eu coloco aqui, ó, 3 vezes... O x não deu 0? Aí eu boto 0 ao quadrado menos 0. Tem que dar maior do que 0. Então, vai ficar aqui, ó, 3. Aqui, ó, esqueci de substituir o 0 aqui, né? Não era x? Aqui é 0, certo? Então, onde tinha x, eu substituo por 0. Então, 3 vezes 0 ao quadrado é 0. Menos 0. Tem que dar maior do que 0. 3 vezes 0 é 0. Não é isso? Aí, menos 0, maior do que 0. 0 menos 0 é 0, né? Maior do que 0. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. 0 não é maior do que 0. Se fosse maior e igual, tava ok. Mas 0 não é maior que 0. Então, eu já sei automaticamente que essa daqui, ó, x igual a 0, mesmo estando aqui na resposta, ela não satisfaz a questão. Tudo bem? Isso aqui está errado. Eu não posso botar como solução da minha equação. Beleza? E agora? Agora eu vou testar o 1 sobre 2. Então, vamos lá. Na mesma condição. Na condição 1 ainda, ó. Então, 3x ao quadrado menos x maior do que 0. Vamos colocar aqui, ó. Vamos substituir. Vamos lá? Vai ficar 3 vezes 1 meio. Ó, x é 1 meio. Ao quadrado menos 1 meio, certo? Isso aqui tem que ser o quê? Maior do que 0. Vamos ver se isso dá maior que 0? Vamos lá? Vai ficar 3 vezes... Como é que eu elevo 1 meio ao quadrado? Eu elevo 1. 1 ao quadrado é 1. Sobre 2 ao quadrado é 4. Certo? Menos 1 meio. Certo? Maior do que 0. Vamos ver se isso aqui vai dar maior que 0? Gente, quando eu vou multiplicar 3 vezes 1 quarto, o 3 é como se estivesse com 1 embaixo. Multiplicação de fração de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. Certo? Menos 1 meio. Certo? Maior do que 0. Gente, eu vou tirar o MMC entre 4 e 2, certo? MMC entre 4 e 2 é 4. E agora, o que é que a gente faz depois que achou o MMC? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Certo? Menos 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Tudo bem? Maior do que 0.
3 menos 2 dá quanto, pessoal? 3 menos 2 dá 1 sobre 4 maior do que 0. Pessoal, isso aqui está correto? 1/4 é maior que 0? É sim, certo? Então, 1/2 satisfaz a condição 1. Gente, acabou? Não, a gente testou só a condição 1. Vamos testar a condição 2? Vamos lá? A condição 2 diz o seguinte, ó, que o x tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Que diz aqui, ó, a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, vamos para cá. A condição 2. A condição 2 é a seguinte, que o x seja maior do que 0, certo? O primeiro x, a gente já sabe que não é, mas vamos testar de novo? O x tem que ser maior, diz que estava 0 aqui nessa questão, nessa opção aqui, x é 0, né, que a gente encontrou quando resolveu. Aí a gente substitui o x por 0, 0 maior do que 0. 0 não é maior que 0, então deu errado de novo. Mas na outra condição, agora vamos testar o outro x. X maior do que 0. O outro x deu quanto da gente? Deu aqui, ó, 1/2. Aí eu substituo aqui, ó, 1/2 maior do que 0. Deu certo? Deu. 1/2 é maior do que 0. Tudo bem? Então, a solução, eu volto para cá. Isso aqui que eu fiz foi o quê? Eu resolvi o quê? O meu logaritmo. Depois vim testar nas condições existentes se dava certo aqueles valores que eu encontrei aqui, ó, 0 e 1/2. Na primeira, já vi que deu errado com 0. 0 não deu maior que 0, 1/4 deu maior que 0, então deu certo. E na outra, deu certo também com 1/2, certo? Numa questão pode dar certo os dois, pode não dar certo nenhum, mas vai ter que testar, tudo bem? E a solução aqui, ó, solução desse meu logaritmo é quanto? Dessa minha equação logarítmica. O x deu quanto? O x deu igual a quem? 1/2. Eu posso botar 0? Não, porque não deu certo aqui no meu teste. Tudo bem? Assista a próxima. É outra equação logarítmica. Tudo bem? Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado.